Oi, gente, tudo bem? Ah, essa vai ser a nossa primeira aula da disciplina Epidemiologia gravada, com uma apresentação em PowerPoint. Aqui é a professora Fabiana que está falando. Essa é a mesma aula, exatamente a mesma aula que eu daria para vocês hoje em sala de aula. Ah, na última, na última aula, eu passei um vídeo para vocês que eu havia até comentado em sala de aula, que é do professor Pedro Alau, que eu também sempre passo esse vídeo em sala. É uma palestra excelente, com alguns dados principais de pesquisa mundial que a gente tem sobre o assunto, mostrando a importância da pesquisa em atividade física hoje. E o vídeo traz muitas coisas legais. Quem ainda não fez atividade, eu vou dar 2 dias de prazo maior para fazer, tá bem? Antes de lançarem as faltas para quem não fez. E vale a pena. As questões são super simples e o vídeo ele é muito interessante. E ele abre perspectivas de atuação para vocês. Às vezes vocês conhecem uma nova área dentro da educação física que vocês não imaginavam atuar. Bom, para começar a discutir sobre epidemiologia da atividade física, eu quero mostrar um pouquinho antes qual que é a importância disso, por que esse assunto surgiu. Porque que dentro da grande área epidemiologia, a gente tem essa sub-área que é a epidemiologia da atividade física. Então, para começar, vamos relembrar a nossa aula retrasada, que foi onde nós discutimos o que é a epidemiologia, como uma área da ciência. O que é a epidemiologia? A epidemiologia é uma grande área, a maior área que a gente tem de saúde coletiva, e ela está interessada em tudo o que diz respeito à saúde das populações. Então, hoje, você está o tempo todo vendo nos jornais epidemiologia. As pessoas nunca viram tanta epidemiologia, elas só não sabem disso. Quando você olha, e eu estou falando do coronavírus, né? Claro, quando você olha gráficos de crescimento da doença, quando que está previsto o ápice da doença, eu estou excluindo as fake news, tá? Vamos pensar só nos dados reais. Quando você projeta quantos meses isso deve durar, o que fator que influencia, quais são as populações mais vulneráveis, isso tudo é epidemiologia. Só que a gente está falando de epidemiologia de uma doença infecto-contagiosa. A epidemiologia da atividade física, ela nasce da necessidade de outra área, que é da preocupação com as doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente entra nesse slide aqui. Nunca se falou tanto em obesidade, estilo de vida, tabagismo. Por quê? Porque as principais causas de morte atuais são responsáveis pelas, eu já falei isso em sala de aula, pelas doenças crônicas não transmissíveis, que é esse DCNT aqui. Então, quais são as principais doenças crônicas não transmissíveis? Relembrando, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 principalmente, câncer e doenças respiratórias crônicas. A gente pode incluir aqui os transtornos mentais, como por exemplo ansiedade e depressão? Sim. Junto, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 75% das mortes no Brasil hoje. Vocês têm noção? Do total de todas as mortes no Brasil, 75% são por essas principais doenças crônicas. E o que causa essas doenças? O que leva a elas? Principais fatores de risco. Um novo modo das pessoas viverem, um novo estilo de vida, com muito alimentação ultraprocessada, com baixo nível de atividade física, porque as máquinas estão substituindo, a tecnologia substitui o movimento humano, né? Você nota isso pela brincadeira das crianças. Crianças hoje brincam muito mais em videogame celular do que brincam na rua como antigamente. E o Pedro Alau ele fala disso na palestra dele. Quando a gente analisa as principais causas de morte, a gente vê o seguinte: antigamente, essa massa vermelha aqui em 1930, ó, o que mais matavam? As doenças infecciosas e parasitárias. Elas foram diminuindo, apesar de hoje a gente ter um pico específico, né? O câncer, ele foi aumentando, tá vendo que ele é fininho e ele vai ficando mais largo. Doenças do aparelho circulatório foi aumentando. Causas externas aumentou um pouquinho também, circulatória é aqui em cima, tá?
Então, a gente teve o que a gente chama de transição epidemiológica. Quando vocês escutarem esse termo transição epidemiológica, o que isso quer dizer? A inversão nas principais causas de morte. Antes, as doenças infecto-contagiosas eram o que matava muito mais. Hoje, as doenças crônicas não transmissíveis são o que matam muito mais. As pessoas vivem mais, né? A expectativa de vida aumentou muito. Isso é um motivo também de fazerem com que as doenças crônicas sejam mais prevalentes hoje. Como as pessoas vivem mais, elas têm tempo de desenvolver essas doenças, que são doenças típicas do envelhecimento. E outro fator é o novo estilo de vida, como eu falei agorinha. Então, olha só essa figura. Aqui a gente tem as principais doenças, principais causas de morte hoje, doenças mais prevalentes, transtornos mentais, diabetes, câncer, DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica. São as doenças respiratórias e doenças cardiovasculares. Essas doenças, o que leva a elas? Esses fatores intermediários aqui, hipertensão, glicemia, colesterol, obesidade. E o que leva a esses fatores intermediários? O estilo de vida, tabagismo, má alimentação, inatividade física e o uso abusivo do álcool. Quando a gente olha, isso aqui é epidemiologia pura, olha. Quando a gente olha, vamos olhar esses entre 1996 e 2007, com relação às doenças crônicas não transmissíveis, no Brasil, abaixou um pouquinho. Mas mesmo tendo reduzido as mortes por doenças crônicas, elas ainda são as principais causas de morte. O que fez com que elas reduzissem? Principalmente as mortes por doenças cardiovasculares. E o que fez as mortes por doenças cardiovasculares reduzirem entre 96 e 2007? Aí sugiro até que vocês deem um pause agora e tentem descobrir o que fez com que as mortes por doenças cardiovasculares reduzissem esse período. Entre outros fatores, principalmente as políticas de redução de tabagismo que a gente teve no Brasil. As pessoas fumam muito menos cigarro do que elas fumavam antigamente, e isso já faz diferença nas causas de morte. O Brasil teve políticas de redução do tabagismo que deu muito certo e é inclusive usado como modelo em outros países. Quando a gente olha esse gráfico aqui, ele fala da frequência de obesidade no Brasil. Olha o que está acontecendo com a frequência de obesidade de 2006 para frente. Ela está subindo, né? Então, isso é preocupante e isso diz respeito muito à nossa área. E vale aqui falar que a Campo Grande, ela foi em 2015 a capital mais obesa do país e ela ainda está entre as capitais mais obesas. Ela fica ali competindo com Cuiabá em primeiro, segundo e terceiro lugar. Esse gráfico no formato de pizza, ele é muito interessante porque ele mostra a influência de diferentes fatores no risco de morte por infarto, câncer e derrame cerebral. Aí a gente vê que para infarto, 25%, o que influencia nas mortes por infarto? O ambiente onde a pessoa mora. E a gente pensa, poxa, uma pessoa que mora em São Paulo talvez tenha maior chance do que uma pessoa que mora em Campo Grande. 12%, isso é uma média, tá? 12% das mortes por infarto são influenciadas por questões biológicas, como herança genética. 9% por assistência, se você tem acesso a medicamentos, se tem acesso ao hospital, a médico quando precisa. E 54%, mais da metade dessa fatia da pizza aqui, é o que interfere, o que influencia nas mortes por infarto? Estilo de vida. A gente tem análise parecida para as mortes por câncer e para as mortes por derrame cerebral. Então, vocês têm noção que mais da metade das mortes hoje, bem mais, né, 75% são por doenças crônicas e que são devidas simplesmente aos hábitos das pessoas. E grande parte desses hábitos se refere à atividade física. Vou começar a falar especificamente sobre atividade física no próximo vídeo.